Oi, oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma videoaula, parte 2 de português. Iremos corrigir as páginas 38 até 49, ok? E a noção nova serão as páginas 50 até 60, ok? Vamos lá? Vamos corrigir? Vamos corrigir. 38 não tem nada para corrigir, nem 39, nem a 40, que é a produção de texto. Nós começamos a corrigir aqui, né? Temos uma leitura, aí vem a interpretação. No primeiro parágrafo, há uma contextualização do tema, de que o texto trata. Quem inspirou o uso de uniformes pelos estudantes no Brasil? Os militares do Exército, que já adotavam uma vestimenta única. O objetivo do uso do uniforme escolar no início estava relacionado à necessidade de refletir os valores da instituição escolar. Releia o trecho a seguir. Qual é a opinião expressa no texto sobre o uso do uniforme por estudante? A opinião é que o uniforme escolar se mostra um item prático e importante para evitar exageros no modo de se vestir dos alunos, concluindo que ele é a favor da vestimenta. Nesse trecho, apresenta-se apenas uma opinião, ou se expõe a tese e apresentam-se argumentos para sustentá-la. Apresentam-se opiniões e os argumentos ajudam a sustentar a tese. Ao se apresentar a utilidade da vestimenta e justificar seu uso, está sendo sustentado o posicionamento assumido. Observe-se que o texto está organizado em tópicos. Para que eles servem? Os tópicos utilizados servem para organizar os argumentos que sustentam a opinião defendida. Em cada um deles apresenta-se uma das vantagens do uniforme. Releiam o último parágrafo do texto. Qual o objetivo de mencionar as mudanças sofridas pelos uniformes ao longo do tempo e indicar que é possível resumirem ao uso de uma camiseta com o emblema das escolas? O objetivo é indicar que usar o uniforme pode ser legal, porque pode agradar até mesmo aos alunos que gostam de se vestir despojadamente. Vocês concordam com a opinião defendida no texto? E justifique. É uma resposta pessoal. A que se refere o pronome em destaque no trecho acima? Para que ele se refere? O pronome é ele e se refere à palavra uniforme e serve para retomar uma ideia, evitando a repetição de palavras, né? Toda hora colocar uniforme. Não pode. Que outra palavra no trecho acima evita a reposição da palavra uniforme? É a palavra traje. Explique sua utilização. Também serve para evitar a repetição. Pode ser usada aqui porque o uniforme é um tipo de traje. Nesse caso, para não repetir a mesma palavra, usa-se um termo que generaliza formas de se vestir. Sobre o contexto da produção, responda às perguntas a seguir. Qual é o público-alvo do texto? Vocês têm que responder aqui mesmo, tá? O texto se destina aos pais responsáveis, a diretores, donos da escola e também aos próprios alunos. Qual é o objetivo do texto? O texto tem o objetivo de convencer os leitores sobre o uso do uniforme escolar. Aí nós vamos... vem um outro texto. Observe as palavras em destaque no quarto parágrafo e indique o que você acha que significam. Você vai escrever aqui. Essas questões aqui que não tem linha, você pode responder aqui no próprio livro ou você pode responder no caderno, tá? B. Observe a palavra em destaque no quinto parágrafo e indique o que você acha que significa. Se refere a sentimentos ligados a grande medo, pavor. Agora procure no dicionário o significado das palavras destacadas no texto. Como você deverá procurá-las? Qual delas aparece primeiro no dicionário? Por quê? Você vai procurar e vai colocar no seu caderno, porque aqui já fica muito difícil, né? Você colocar. A busca deverá ser feita por despensa, empanturrar e espavorido.
né? Porque aqui vem ex-favoritos, você não vai achar no plural, tá? Empanturrando, você vai achar empanturrar. E vai escrever os significados. Reescreva os trechos a seguir, substituindo as palavras em destaque por outras. Você tem que achar no dicionário, tá? Você tem que achar de acordo com o texto. Foram logo ao armário em que se guardam alimentos e estavam muito bem, enchendo-se de comidas fartas e gostosas. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. Os 2 ratos correram amedrontados para se esconder. Aí vamos para 47, de onde o texto foi extraído? Do dicionário. Leia as frases a seguir e escrevam qual acepção de verbete é mais adequado ao contexto. Frases 1 e 3, acepção, peça cilíndrica de cera. Né? Aí vem a frase 2, a acepção não foi apresentada ao verbete. Por exemplo, jantar à luz de velas é romântico. Quando você não conseguir, você tenta o máximo achar a palavra que mais se adequa àquela frase, tá? Então você pode, às vezes não está no dicionário, mas você lendo a frase você consegue organizá-la. Vocês tiveram dificuldade em encontrar o melhor significado da palavra vela para algum dos contextos anteriores? Aí é uma resposta pessoal, né? Pode ter sim, né? Aqui, ó, você pode ter tido alguma dificuldade ou não, é pessoal. 48. Leia o poema e responda as questões. Coloquem as palavras destacadas em ordem alfabética. Então ficou dolente, errante, suar, tanjas e vibrante. Releiam as palavras em destaque, sem consultar o dicionário, observando o contexto e escreva os possíveis significados. Então você vai escrever aqui, por exemplo, dolente. Você vai escrever aqui sem olhar no dicionário o que você acha que é o significado dele. Lendo aqui o contexto, entendeu? Você vai tentar descobrir o significado de cada palavra. Dolente, soar, com O, não é suar, de suor. Tanjas, errante e vibrante, tá? Você vai colocar aqui e vai colocar o que você acha que é. De acordo com o poema. Como a palavra tanjas deve ser buscada no dicionário? Deve ser tanger, o verbo no infinitivo. Consulte no dicionário o significado das palavras destacadas no texto e selecione as mais adequadas ao contexto do poema. Então, agora você vai procurar no dicionário, tá? Dolente, que sente dor. Errante, que erra, vaga. Soar, que produz som. Tanger, chegar. Vibrante, que vibra. Página 49, vem ali também um texto pequenininho. Você sabe o que é um carro enguiçado? É um carro quebrado. Você pode a mesma coisa responder aqui ou você ir para o seu livro, para o seu caderno. Só que se você indo para o seu caderno, você tem que colocar a data que você fez o exercício e a página, tá? Explique o significado da palavra enguiço, que está com defeito ou quebrou. No 4º verso, que sentido a palavra enguiço produz no poema? Namorar só dá enguiço. Namorar só dá problema. Já nem isso tudo, gente. Tá? Nós acabamos aqui a nossa correção e vamos para o tema de hoje, a noção de hoje. A noção de hoje, a noção nova, continua com leitura sobre o uniforme obrigatório, tá? Então você vai ler, vai responder a interpretação que está aqui. Página 51 continua. 52 também. Aqui vem uma para você passar marca-texto, ó. É interessante para o seu texto de opinião. Algumas palavras na língua reforçam os argumentos utilizados para defender uma opinião. Elas são chamadas de operadores argumentativos. Conheça algumas. Inclusive, até mesmo, a gente usa quando a gente quer introduzir argumento que reforça e intensifica outro argumento anterior.
Se eu escrevi um argumento e quero intensificar, eu posso usar essas palavras, ó, inclusive, aí eu continuo escrevendo. Mas, porém, entretanto, contudo, embora, etc. Eu apresento uma ideia contrária ao que foi exposto anteriormente. Assim, portanto, dessa forma, pois, etc. Marca uma conclusão em relação a argumentos anteriores. Porque, visto que, já que, etc. Introduzem uma explicação ou uma justificativa. Aí vem o estudo da língua, formação de palavras, tá? Vem algumas palavras aqui, você vai responder. E vem aqui para você passar a marcar texto. Palavra primitiva é aquela palavra que não deriva de nenhuma outra, tá? Ela não se originou de nenhuma outra. Nós vamos relembrar, por exemplo, pedra, pão, manga, chuva. Palavra derivada, tá? Substantivo derivado, substantivo primitivo, nós já estudamos, mas nós vamos relembrar agora. Derivada é que deriva de outra, por exemplo, pedra é primitivo, chuva é primitivo, mas chuvarada, chuvisco, essas duas palavras vieram de uma outra palavra, de uma palavra primitiva. Então, chuvisco e chuvarada é uma palavra derivada. Tá? Vocês podem passar marca-texto. Radical é o alimento básico e significativo das palavras. É a partir dele que se formam outras. Eu vou agora ensinar para vocês aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Pedra, ó, pedra. Aqui está, pedre, né? Não tem vogal depois. Então, esse aqui é o radical, porque é através dele que nós vamos originar outras palavras, tá? Aí, ó, de pedre, ó, eu coloquei uma vogal, pedra, já apareceu uma palavra. Se essa palavra originou essa palavra, né, de um radical, eu digo que ela é uma palavra primitiva, tá? Ela se originou do radical. Agora eu tenho pedreira. Pedreira já veio de pedra, tá? Pedreira, pedrinha, pedregulho, pedrada, todas essas palavras se originaram da palavra pedra, vieram de pedra. Quando a gente fala pedreira, a gente lembra logo pedra. Pedregulho, a gente lembra logo pedra. Então, essa palavra, ou substantivo, é uma palavra derivada, tá? É uma palavra derivada, porque veio de uma outra, tá? Então, aqui eu deixei bem claro para vocês. Radical, ó, você pode reparar que ele não tem vogal nenhuma aqui, tá? Coloquei uma vogal, se originou uma palavra. Uma palavra que veio a partir de um radical. Ela não é derivada, ela é primitiva. Agora, as palavras que vêm de uma primitiva, eu falo que é derivada, ok? Agora, nós vamos continuar. Página 54, vem um exercício para vocês. Vem tipos de formação de palavras. Existem várias maneiras de formar palavras no português. Neste capítulo, você conhecerá duas formas. Formação por composição, quando dois radicais se relacionam entre si, e formação por derivação, quando há um acréscimo de afixo ou ao radical. Então, ó, na composição, as palavras são formadas pela junção de dois ou mais radicais. Então, quando for composição, é quando, por exemplo, uma palavra junta dois radicais, auto e móvel, formou a palavra automóvel. Passatempo, ó, juntou um radical passa e o outro tempo. Beija-flor, a mesma coisa. Então, aqui é uma composição. Aí, o que é uma derivação, tia? As palavras são formadas pelo acréscimo de afixos ao radical. Exemplo, ó, imóvel é o i mais móvel. Então, uma derivação, tá? Uma derivação. Empobrecer, em mais pobre mais ser. É uma derivação também, tá? Embaixo, vocês vão passar marca-texto, ó. Afixos são elementos secundários que se juntam ao radical para formar palavras derivadas.
Quando os afixos são colocados antes do radical, são chamados de prefixos. Então, aqui, ó, imóvel, o i foi colocado antes do radical, então é prefixo. Quando os afixos são colocados depois do radical, são chamados de sufixos, tá? Ó, vou mostrar também para vocês agora na mesa digitalizadora, ó. Um exemplo aqui, ó. Eu coloquei aqui, o radical aqui é feliz, tá? O radical aqui, eu já até coloquei para vocês, ó. Feliz. Ele é o radical. Agora, quando eu coloco um afixo antes dele, tá? Eu digo que antes do radical, eu digo, por exemplo, in foi colocado antes do radical. Então, ele é chamado de prefixo. Ó, prefixo. O in é um prefixo. Por quê? Porque ele está antes do radical. Mente, ó, infelizmente. Nós estamos analisando cada parte da frase. Então, mente. O mente é um afixo que foi colocado depois do radical. Depois do radical. Depois do radical. Se ele é depois, ele é um sufixo. Tá? Ele é um sufixo. Então, voltando. Radical é o que origina, né, a palavra, ó, feliz. O que vier antes dele, que for colocado antes dele, é chamado de prefixo. O que for colocado depois dele é chamado de sufixo. Ok? Então, agora vamos retornar para o livro. Agora vai vir alguns exercícios para vocês, tá? Ó, 55. Ele vem aqui mostrando mais pra gente prefixo e sufixo, tá? Ó, leal. O leal é uma pessoa que é leal, que é fiel a você. Se você colocar o des na frente, ó, desleal, deu sentido contrário. Então, a gente tem que ter cuidado com os prefixos e os sufixos, né? Então, aqui ele tá dando uma lista para você, ó, refazer, sentido de repetição, ilegal, sentido de negação, antissocial, sentido de oposição, tá? Isso aqui foram os prefixos. E aqui vem os sufixos. Folhagem, o agem dá sentido de coleção, de abundância. Legalmente, o mente dá sentido de modo, de maneira. Padaria, uria, né, que é o sufixo da ideia de sentido de lugar. Bronquite, sentido de doença. 57 vem um texto, vocês também, um texto e interpretação. Vem o faça você mesmo, tá? 59 é um super desafio. 60 é um artigo, o artigo de opinião. Chegou a hora de você e seu colega, que é dupla desde o início desse trabalho, produzirem a versão final do texto de opinião, que será usado para montar a coletânea. Planejamento. Retome as informações que coletaram, a pesquisa dos materiais, em áudio, vídeo, tal. Compartilhe essas informações entre si. Se você fez em dupla, vocês já compartilharam. Anotem as informações escolhidas, tá? Registrem a posição da dupla sobre o tema. Vocês têm que escrever qual a opinião de vocês. Aí vem, ó, no parágrafo da introdução. Nessa parte do texto, normalmente, contextualiza-se a problemática a ser tratada no texto, qual é o problema ali, né? Que dá essa polêmica. Nos parágrafos do desenvolvimento, como eu já falei para vocês, no desenvolvimento pode ter 1, 2, 3 parágrafos, tá? Nessa parte vocês devem articular os argumentos que usarão para defender a posição assumida. E no de conclusão, podem convidar o leitor a refletir e agir em prol do posicionamento defendido, posicionamento que você defende, tá? Então você vai fazer aí até a 60. Você vai rever tudo aquilo que você já fez e ver se está de acordo com o que está pedindo aqui na 60. Se tiver que fazer mais algumas alterações, vocês podem
fazer também, tá bom? Então, nós ficamos por aqui na videoaula de português parte 2, tá? Faça com bastante atenção, escrita correta, legível, tá bom? Então tá, beijos, beijos.